Vamos com um prefeito que se reelegeu, que está com bastante experiência, hein? Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos. Prefeito, já são quantas vezes que o senhor recebe parabéns por ter levado a cadeira da Prefeitura do Rio de Janeiro? Bom dia, Pedro, bom dia, Elisa, bom dia, Clarissa, bom dia a todos os assinantes da CNN. Quarta vez já, né? Tetra. Enfim, é uma honra muito grande poder governar essa cidade por mais 4 anos, ter tido a confiança dos cariocas. Portanto, é ao mesmo tempo um momento de muita empolgação, de muita alegria, mas também de enorme responsabilidade com os desafios que essa cidade, que as cidades brasileiras têm, né? Pois é, e esse desafio de enaltecer aquilo que é bom, trabalhar com os pés no chão naquilo que é preciso ainda, uma cidade tão turística, tão vista pelo mundo inteiro, né? Por isso que sempre merece muita atenção em relação a quem a governa. Vou começar aqui a rodada com Pedro Duran, então, para fazer-te uma pergunta, por favor, prefeito. Obrigado, Elisa. Prefeito, obrigado pelo bate-papo com a gente aqui na CNN. Estava lembrando da sua primeira eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2008. Foi uma das eleições mais apertadas da história do Rio de Janeiro, uma diferença ali de menos de 50 mil votos, né, para o Fernando Gabeira. Era, na época, um adversário mais posicionado à esquerda. Desta vez, você vence com mais de 900 mil votos de diferença, um adversário mais posicionado à direita, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Uma das primeiras coisas que você fez logo depois de vencer foi pegar um avião, ir para Brasília e se encontrar com o presidente Lula, que foi um aliado nessa campanha. Minha pergunta é, qual é o combinado com Lula? O que vocês falaram sobre os próximos 4 anos? Você vem fazendo investimentos na área de segurança pública, com instalação de câmeras de monitoramento. Este pode ser um dos temas de prioridade da relação da cidade do Rio de Janeiro com o governo federal nesse novo mandato? Olha, Pedro, primeiro, né, o presidente Lula, ele, nas oportunidades que foi presidente da República, ele também está no seu 3º mandato, ele demonstrou enorme carinho. Aliás, eu diria o seguinte, ele demonstrou enorme espírito federativo, né? Se você for olhar nos governos do presidente Lula, sempre os programas nacionais se estabeleciam em parceria com os municípios. O próprio PAC é um exemplo disso, não, com os entes federativos, municípios e governos estaduais. E eu tenho muita convicção, vi isso ao longo dos mandatos do presidente Lula e já vivi isso nesses 2 anos desse mandato dele, um enorme carinho com o Rio de Janeiro, uma enorme vontade de trabalhar em parceria, nos mais variados temas, né? Então, eu posso dizer aqui, o Rio tinha um problema no seu aeroporto internacional, o aeroporto do Galeão, por excesso de voos no aeroporto doméstico, que é o Santos Dumont, que é o aeroporto mais charmoso do mundo, mas que atrapalhava muito as conexões para voos internacionais no Galeão, né? Isso era uma decisão que precisava do presidente da República. Ele imediatamente atendeu isso ainda no primeiro semestre do seu mandato, e hoje o Galeão retoma o seu protagonismo. Nós aqui criamos uma faculdade da matemática em parceria com o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Precisava de recursos para isso, do governo federal, um instituto federal, ele imediatamente nos ajudou nisso. Financiamentos para problemas como o transporte, o nosso sistema de BRT aqui no Rio estava muito destruído, conseguimos esses financiamentos. Até, falando de uma coisa aqui que parece menos importante, mas também tem seu simbolismo, o próprio estádio do Flamengo, que houve um embate ali entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal e Advocacia Geral da União. Então, o presidente Lula é um grande parceiro do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de contar com o apoio dele, fui a Brasília agradecer por esse apoio e vamos continuar essa parceria institucional, né? Nós não somos iguais em tudo, não achamos tudo igual, não somos do mesmo partido, mas o presidente Lula é um grande amigo do Rio de Janeiro, um super parceiro, eu tive muita honra de contar com o apoio dele. E o que o senhor considera que é a maior diferença entre o senhor e o presidente Lula? Perdão, não ouvi. E
aproveitando que o ensejo aqui do presidente Lula na conversa, prefeito, o senhor considera que a maior diferença vem a ser o quê? Já que existem algumas convergências, alguma civilidade no trato, e a maior diferença entre vocês dois? Eu só presto atenção naquilo que a gente converge nas boas coisas. E majoritariamente são convergências, né? Acho que aqui é um comentário, enfim, para dizer, olha, o presidente Lula é um grande parceiro, ajuda muito o Rio de Janeiro e converge muito com os interesses da nossa cidade e própria visão do país. Clarissa Oliveira. Bom dia, prefeito. Muito obrigada pela presença aqui no Live CNN. Prefeito, eu queria aproveitar um pouco essa conversa a respeito da sua proximidade com o presidente Lula para falar um pouco sobre o seu posicionamento político e o do seu partido. O senhor se elegeu pelo PSDB, um partido que sai aí amplamente vitorioso das eleições deste ano, mas um partido posicionado ao centro. O senhor se reelegeu aí com uma base ampla, com figuras de diversos partidos endossando a sua candidatura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da polarização política que a gente viu tomar o Brasil nacionalmente e se o senhor acredita que está se caminhando no país para uma política mais vitoriosa ao centro do que nos extremos? Olha só, eu acho que a gente tem uma busca no Brasil, acho que esse é desejo de boa parte da classe política e também acho que é desejo da população e alguns dos resultados eleitorais mostram isso, mas especialmente aqui o da cidade do Rio de Janeiro, que o Brasil tem problemas demais para que a gente não consiga ter a capacidade de estabelecer o mínimo de consenso. Essa é a tarefa da política, a partir de dissensos, de visões distintas, a gente conseguir entendimento entre as diferentes forças políticas para que as agendas do Brasil possam caminhar. Acho que a minha eleição aqui é um bom exemplo disso. Eu sempre acho que a eleição municipal ela tem uma relação mais distante com esses temas nacionais ou com a polarização nacional que a gente vê. Mas eu vi muito aqui no Rio de Janeiro pessoas que entendem que esse quadro de coisas, de polarização, de ódio, de luta permanente, ele não está trazendo nada de bom para o Brasil, só está trazendo problema para o Brasil. Então, o que eu espero é que essa eleição aqui, as alianças, o apoio, por exemplo, de boa parte das lideranças evangélicas à minha candidatura, né, pastor Cláudio Duarte, uma neutralidade do pastor Silas Malafaia, o bispo Abner, enfim, tantas outras lideranças evangélicas que estiveram ao meu lado e que têm uma visão nacional, eventualmente apoiavam ou apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que essas pessoas também entendem, por exemplo, que a igreja não é dos homens, ela é de Deus, né? Portanto, é natural que essas convergências comecem a acontecer. Então, acho que é um reamadurecimento da política brasileira. Eu acho que isso é bom para o Brasil. Eu acho que podemos ser adversários, ter visão do mundo distintas, mas esse ambiente de ódio, de destruição, de conflitos permanentes, não vão nos levar ao encontro das soluções que a gente precisa para o Brasil e que, no caso aqui, a gente precisava e precisa para a cidade do Rio de Janeiro. Prefeito, eu vou trazer a segurança pública para a conversa também, porque é algo tão custoso e mexe tanto com a saúde mental de todo mundo, né? É muito triste viver isso e também ver à distância o que a insegurança pública faz com o Rio de Janeiro. Tudo bem que a segurança pública é uma atribuição do Estado, né? Mas na hora de cuidar dos seres humanos, está todo mundo junto no mesmo balaio fazendo esse cuidado. Eu quero ouvir o senhor sobre essa possibilidade ou esse caminho de você eventualmente mudar as armas ou a estrutura da Guarda Municipal, câmeras corporais nos policiais, de que maneira o senhor vê esse assunto, que é um assunto que, inclusive, foi nacionalizado, até por causa do debate com o Ministério da Justiça, mas como é que o senhor avalia isso? Porque um lado diz que é ficar perseguindo o trabalho, diminuindo o protagonismo do policial com alguém espiando o que ele está fazendo. Outros dizem que não, é você trazer segurança. O senhor vê de qual maneira? Olha, primeiro eu vou ser muito honesto aqui, né? Eu acho sempre muito, vou usar uma expressão aqui, vou adjetivar, muito fofo a gente dizer que todos têm que estar unidos, a responsabilidade é de todos. E não é, né? Nós temos as atribuições definidas na Constituição brasileira. Então, se tiver um problema no transporte urbano na cidade do Rio de Janeiro,
A responsabilidade é do prefeito, na cidade do Rio, na cidade de São Paulo, na cidade de Fortaleza e na cidade de Porto Alegre. Se tiver um problema no ensino fundamental, na atenção básica à saúde, é responsabilidade dos municípios, na coleta de lixo, na limpeza das ruas. A Constituição Federal dá os instrumentos e os meios para o combate à criminalidade, principalmente aos governos estaduais. Então, vai estar cometendo estelionato o candidato a prefeito que disser que vai resolver esse problema. Ele pode colaborar, ele pode ter uma postura colaborativa, pode fortalecer o papel da sua guarda municipal, que nunca, por mais que seja armada, vai enfrentar, por exemplo, milicianos ou traficantes, ou PCC, para quem estiver em São Paulo nos assistindo, né? Isso é um papel das forças estaduais, claro, com mais protagonismo também das forças federais. É importante que essas coisas estejam claras para o eleitor, para a opinião pública, para a população, porque senão aquela história, quando a responsabilidade é de todo mundo, ela acaba sendo de ninguém. Eu estou aqui falando com a CNN, eu imagino, uma produtora falou comigo antes de eu entrar no ar, né, pediu que eu não me mantivesse tão perto da câmera para não cortar a minha cabeça. Vocês estão aí me entrevistando, alguém deve estar cuidando da iluminação. Claro que no final do dia é um trabalho em conjunto, com os diferentes protagonismos que permitem com que a CNN possa estar fazendo essa transmissão. Governar igual. Então, eu sempre estou à disposição do governador Cláudio Castro, que nos lidera na segurança pública, com a polícia militar, que faz o patrulhamento das ruas, com a polícia civil e seu papel investigativo, com o sistema penitenciário, para ajudar a apoiar. E com isso, a gente tem um sistema de câmeras, são 5.000 câmeras instaladas na cidade, temos uma guarda municipal, enfrentamos os desafios da ordem pública, iluminamos bem as ruas da cidade, ou seja, é um conjunto de ações que auxiliam aquela força que tem o papel de protagonismo, que são as forças de segurança pública estaduais. Pedro Duran. Você sabe que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei na semana que prenderam o Marcelo Crivella, né? E aí fiquei 2 anos e meio acompanhando o início desse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, sempre muito descontraído, dizendo que ser prefeito do Rio de Janeiro era o melhor emprego do mundo. Teve até funk na comemoração da vitória dele agora no último domingo. E você tem dito que não vai ser candidato ao governo em 2026, prefeito, que você quer cumprir o seu mandato, que quer ser de fato prefeito nesses próximos 4 anos. Por isso a minha pergunta é: neste momento, na tua avaliação, com o conhecimento político que tem, quem são os personagens da política fluminense habilitados para suceder o governador Cláudio Castro e comandar o Estado? Bom, primeiro, reconfirmar aqui que eu tenho mesmo o melhor emprego do mundo, que é ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu adoro a minha função, tenho muito orgulho de ser prefeito dessa cidade, trabalho com muita dedicação. Eu acho a minha cidade mágica, incrível, que tem enormes desafios. Eu não sou bobo, nem acho que aqui está tudo perfeito, mas eu tenho certeza que todos os prefeitos do Brasil morrem de inveja de mim, porque eu sou prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, tenho muito orgulho da cidade, da minha função aqui como governante dessa cidade. Eu acho que está, em relação à eleição de 26, acho que está prematuro ainda, né? Não dá para dizer. O que eu acho é que o Estado do Rio tem vivido uma sucessão de governos que tiveram muitos problemas. E acho que as coisas não vão bem no governo do Estado. Agora, é óbvio que eu termino por aqui a minha crítica, mas você tem desafios enormes. Então, o importante é que forças políticas de direita, de esquerda, de centro entendam que a prioridade deve ser o Rio de Janeiro e que não dá para continuar o estado de coisas que nós estamos vivendo. É mais fácil falar isso, até porque o governador Cláudio Castro, com quem eu tenho a relação institucional devida e adequada que devo ter, ele não é candidato à reeleição, mas precisa unir um conjunto de forças aqui, ter um projeto para o estado do Rio de Janeiro e fazer as mudanças que sejam necessárias aqui. Mas falar de nomes nesse momento eu acho muito prematuro. E eu, indagado em diversas oportunidades ao longo da campanha, me comprometi a ficar na prefeitura, que é o que eu pretendo fazer. Me fizeram até jurar pelo meu clube, Vasco da Gama, me fizeram jurar pela minha escola de samba, a Portela, e até pelo Raimundo. Portanto, estou aqui, ficarei, mas participarei como líder político do Estado, como prefeito da capital, desse processo, porque aí é aquela hora que nós não dissociamos, né? A polícia, a força policial e a política de segurança pública impacta
muito na vida dos munícipes da cidade que eu tenho a obrigação de administrar. Prefeito, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Pela quarta vez, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Gostaríamos de fazer-te mais perguntas, mas um furacão nos Estados Unidos tomou conta aqui da nossa programação. Muito obrigada, prefeito. Grande abraço, boa tarde a todos, bom dia a todos.